Para analisar este assunto, estou na linha com a cientista política, a doutora Priscila Lapa. Olá, doutora, seja bem-vinda de volta ao programa. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui participando com vocês. A gente está ouvindo aí o relator Renan Calheiros, doutora. A CPI vai chegando ao finalzinho. Na prática, se viu de alguma coisa? Vai haver desdobramento diante de tudo que foi exposto nessa CPI, doutora? Olha, eu tenho dito que a CPI ela cumpriu um papel importante, né? A gente sabe que historicamente a gente já teve CPIs que não deram em absolutamente nada e já tivemos também na história brasileira CPIs que foram o pontapé inicial para uma série de processos jurídicos e políticos que puderam, dentro do preceito democrático de controle de freios e contrapesos, contribuir para o aprimoramento da gestão e para que prevaleça aquilo que está previsto na lei, o que é tipificado, né, como deve ser a conduta de um agente público. Então, dessa vez, a CPI também veio, no início as pessoas desacreditavam que ela poderia dar em alguma coisa, inclusive diante do cenário que a gente vive, né, de muita rixa política, de muita polarização, como as pessoas têm costumado se referir à era atual. Mas o que a gente observa é que, às vezes, a gente quer olhar para os extremos, para o 8 ou para o 80, ou não vai dar em nada, ou vai dar em impeachment. E, na verdade, a CPI ela já cumpriu um papel histórico importante do ponto de vista de trazer à tona uma série de mecanismos, né, que já são presentes, que a gente já tem ideia que acontece na política brasileira, mas que a CPI revelou em detalhes como é que acontecem as intervenções, por exemplo, de empresas privadas que tentam se prevalecer de conhecimentos políticos, de contatos políticos, para tentar tirar proveito da administração pública. O Ministério da Saúde é um dos ministérios com o maior orçamento do Brasil e a gente sabe a quantidade de contratações, a quantidade de recursos que passam na mão de gestores e de pessoas que estão ali. Então, a CPI já cumpriu um papel importante de mostrar que por trás de um discurso político, muitas vezes, existem engrenagens que não são tão visíveis e que estão ali presentes e que estão sendo responsáveis para que o cidadão não receba na ponta, lá no seu dia a dia, no seu município, na sua cidade, aquele atendimento, aquele serviço que ele deveria receber. E a gente está falando aqui em uma das maiores tragédias da história da humanidade. No caso do Brasil, é um país que se tornou uma referência negativa na forma de enfrentamento da pandemia, em razão do número de mortos e principalmente da falta de um controle sanitário mais efetivo da pandemia em todo esse processo. Então, a CPI ela já cumpriu esse papel. Obviamente que tem outras etapas a serem cumpridas. As autoridades que estão sendo indiciadas, elas, né, que na verdade não é ser indiciado, porque a CPI ela não indicia, ela recomenda o indiciamento. Então, as autoridades que estão no bojo do relatório da CPI, elas ainda, algumas têm foro privilegiado, entre elas o presidente Bolsonaro, né, e entre outros integrantes que vão para as instâncias cabíveis, conforme a lei, né, decidirem se esses crimes serão investigados, se essas investigações vão prosseguir, ou se haverá realmente aquele banho-maria que a gente já conhece tão bem na história do Brasil, né? Mas a gente não vai poder responsabilizar a CPI por isso. Saiu das mãos da CPI, agora vai ser com cada instância responsável, não apenas atores políticos, mas também a gente viu durante todo esse processo de investigação, esses atores privados, né? Esses donos de empresas, essas pessoas que tinham interesses diretos e indiretos em intervir na forma como o governo federal decidiu, né, enfrentar a pandemia. Então, nesse sentido, a CPI ela fecha um ciclo importante da história do Brasil. Claro, a gente teve os excessos, agora até, inclusive nessa reta final, a gente viu aí esse vazamento do relatório do senador Renan Calheiros antecipadamente para a imprensa, antes de passar pela mão dos outros integrantes, deixando muito claro que nada em política é desprovido de sentido. Se esses senadores que compõem a CPI quiseram dar uma contribuição, e é o papel deles, sim, fazer isso, independente de quem esteja sentado na cadeira presidencial, mas a gente sabe também que os interesses individuais, os palcos políticos, eles também acontecem, mas o papel que, por exemplo, a imprensa cumpre nesse sentido tem sido importante para colocar para a população as coisas e revelar, inclusive, esses acessos, né, de personalismo e de individualismo desses senadores. Doutora Priscila Lapa, durante muito tempo foi usado o termo genocídio, né? Genocídio para o presidente, chamando ele de genocida e coisa e tal. E
terminou que no relatório final foi tirado de pauta essa questão do genocídio, né? Mas tem aí charlatanismo, incitação ao crime e também, como a senhora bem destacou aí, terminou havendo um pequeno desgaste entre os senadores pelo relatório ter sido exposto antes mesmo, alguns trechos, antes mesmo do acordo entre os senadores. Isso atrapalhou de alguma forma? Atrapalha, isso desgasta, né? Se já existia por uma parte da população uma certa desconfiança sobre as reais intenções dos integrantes da CPI e tudo mais, isso causa, né, uma certa percepção de que os atores políticos no Brasil, de fato, não se movem pelo interesse público, mas muito mais pelos seus interesses pessoais, eleitorais e tudo mais. Agora, vale ressaltar que essa questão do genocídio, ela tem a ver com... Uma coisa é você, com um discurso político, se referir a uma atitude, a uma conduta, né, no caso de um presidente que descuidou, não fez a sua parte em relação ao combate à pandemia, uma coisa é um discurso político de dizer que isso configura um genocídio. Claro que no discurso, na palavra cabe tudo, né? Pode até o exagero ou você levar isso, né, para um certo extremo discursivo. Agora, do ponto de vista do relatório da CPI, acabou prevalecendo o entendimento jurídico, aí não é apenas um discurso político, aí tem que haver um respaldo jurídico para esse tipo de prática, né, demonstrando que não dava para tipificar, né, necessariamente como genocídio. Então, isso aí foi um aspecto importante de recuo, né? Isso era uma preocupação desde o início dos senadores que compõem esse grupo aí, que é contrário ao governo, né, de não cometer nenhum tipo de excesso ou de deslize jurídico que pudesse comprometer todo o trabalho que foi realizado pela CPI. E aí, por isso que houve esse desgaste na reta final com o senador Renan Calheiros, porque antes mesmo desse ponto, que nunca foi consenso entre os senadores, antes deles decidirem sobre isso, o relatório já estava exposto na mídia. Agora, vale salientar também que quem já era contrário ao presidente não vai mudar de opinião por causa da CPI, vai apenas ganhar mais argumentos. E quem é favorável, do ponto de vista assim, o eleitor, o cidadão, quem já que continua favorável ao presidente Bolsonaro vai entender que a CPI não serviu para nada, né? Vai continuar fazendo essa leitura, porque de fato no Brasil, e na verdade é um fenômeno, né, das democracias atuais, essa questão dessas leituras individuais a partir até mesmo dessas bolhas, né, que as redes sociais elas proporcionam, né? Então isso talvez não mude muito o ânimo, né, um dos lados. Por exemplo, faça com que alguém que antes apoiava o presidente passe a não apoiá-lo. Isso apenas serve de argumentos para quem já tinha decidido de que lado estaria, né, nesse jogo político que a gente vive atualmente no Brasil. Muito bem. Então vamos aguardar, né, a conclusão desse relatório. De fato, houve um desgaste político, né, doutora? É mais jurídico do que político o desgaste que houve aí na popularidade do presidente com tudo o que foi exposto durante esse período, né? Que na verdade esse é a grande questão de uma CPI. Ela é sobretudo, eu lembro no começo também, quando as pessoas falavam de a CPI só vai servir de palco, mas é para isso que existem, né? Na verdade não é para isso, mas assim, é inevitável que numa instituição política você tenha essa tentativa de tirar os proveitos políticos, né, fazer palco, né? Como eu falei, na política nada é desprovido de sentido, nada é à toa. Tudo tem a sua razão, o seu porquê e a sua estratégia política por trás, né? Então, nesse sentido, era meio que inevitável, né, que isso acontecesse. Agora, que de fato, você colocar de novo, a gente viu que nas últimas semanas, esse tema da CPI ganhou novamente muito fôlego quando ela retomou os trabalhos após o recesso parlamentar. Ela tinha perdido um pouco da sua força, da sua importância no debate político, e hoje todas as atenções nas últimas semanas voltaram novamente para esse relatório, para a CPI. Então, mostra que sim, que tem um potencial político de ampliar a crise e de tornar, né, a situação político-eleitoral do presidente um pouco mais complicada. Agora está tempo ainda, né, tem vários desdobramentos, eu acho que esses desdobramentos também vão poder falar bastante sobre o que é que vai acontecer e o quanto de crise política a CPI ainda vai causar para botar no colo do governo. Sim. Doutora Priscila Lapa, muito obrigado pela participação com a gente. Uma ótima tarde para a senhora, viu? Uma boa tarde para vocês e uma boa semana para todos. Conversamos com a cientista política doutora Priscila Lapa aqui no Pernambuco no Ar.